irashimasu. Vamos lá trabalhar um pouquinho com o bokken hoje? Todos os conceitos que a gente viu nas aulas anteriores com a Tanto, né? Aquela ideia do balanço, não necessariamente utilizando o punho, né? O punho acaba se movimentando um pouco, claro, mas não é a causa absoluta desse movimento. Por isso que existe um relaxamento na mão, o dedinho segurando firme. Quando a gente aperta o dedinho, ele vai criar uma tendência de pêndulo na arma. Vamos lá, Kamai. O mesmo princípio das aulas anteriores da faca, utilizado na mão esquerda. A mão direita vai ajudar a direcionar o corte. Não esqueçam da torção de toalha. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Detalhe, a gente rotaciona a cintura no momento do corte, tá? Então a gente vai terminar essa posição com o quadril um pouco virado, que é exatamente a posição derrame que a gente quer, aquela posição de meio corpo. Evitem terminar totalmente de frente, tá? Totalmente de frente ele tá mais para Kendo e outras artes japonesas de manejo de armas. No caso do Aikido, como a gente está usando como ferramenta de aprendizado do corpo, de posição, o básico, o Sankakutai, a postura triangular nossa, e a posição em Hami, essa meia posição, é a mesma que utilizaria para estocada com baioneta. Então, assim, o princípio não é ficar de frente, o princípio é ficar levemente em Hami, oferecendo metade do corpo. Detalhe, quando vocês trabalham a subida, evitar, então, deixar o punho travado e simplesmente subir e abaixar. Vocês vão deixar a arma livre dentro da mão. Lógico, por causa do ângulo caído, vocês não vão conseguir fazer um balanço aqui visível. Se ela tivesse aqui um pouquinho para trás, ó, fica visível o balanço sem a utilização do punho. Aqui no caso não. Então é o relaxamento que interessa pra gente. A sequência do movimento não é simplesmente subir a arma. A gente vai subir a ponta, na verdade criando uma leve pressão e relaxamento na mão do cabo. Então a gente abaixa um pouquinho o cabo, olha o movimento do pêndulo aparecendo de novo. Esse movimento agora de relaxamento, na verdade, o posicionamento de relaxamento da mão, o movimento de Funaku Gyundo e a leve empurrada do cabo para baixo e para frente, faz a espada começar a ter esse movimento de subida. Isso eu vou incentivar depois relaxando os joelhos, fazendo o centro de gravidade cair e utilizando a gravidade para deixar a subida da espada mais leve. Então esse movimento que eu estou fazendo, ele está trabalhando com o balanço que a gente viu, com o relaxamento do corpo para que o centro de gravidade caia e eu consiga realmente criar um movimento inicial da arma com relaxamento e não simplesmente levantando ela acima da cabeça direto. Isso daqui vai cansar muito. Então tem um molejo nisso daqui. E não esqueçam que assim, o Funaku Gyundo está empurrando o cabo, né? O movimento do remo está empurrando o cabo, que está fazendo a tendência da ponta subir e o relaxamento do corpo está causando a entrada. Quando a gente trabalha Morotetori, pegada com o oponente segurando o nosso braço, por exemplo, com ambas as mãos, se a gente tenta simplesmente levantar, fica difícil, que é exatamente a ideia aqui. Então o que eu vou fazer? Eu relaxo o corpo e entro com o corpo, relaxando como se o meu cotovelo estivesse girando por baixo, em torno da pegada. É como se eu estivesse girando uma maçaneta. Então é o mesmo princípio aqui. No lugar de tentar subir, eu vou usar um movimento de maçaneta, que no caso a mão direita vai ser ela, e a mão esquerda está entrando com a projeção do cabo. Então o movimento do meu corpo está passando para a arma, exatamente fazendo a movimentação do corpo. A queda do corpo é para facilitar ainda a conotação de dinâmica do movimento e transferência de força. Bom, pessoal, a ideia é repetir isso muitas vezes, agora com a espada, para vocês pegarem bem isso. Não esqueçam, ombros rotacionados para trás, o efeito Y no corte, tá? Então quando a espada cai, eu vou criar uma força da coluna para ela se manter ereta. Então, corte para baixo, coluna para trás. Eu estou chamando de Y por causa disso, a gente está
abrindo essa posição. Só não exagerem que não é para ir com o corpo para trás. Domo arigatou gozaimashita. Pessoal, obrigado. Treinem um pouquinho e vamos em frente.